Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você. Boa noite, Goiás. Boa noite, Brasil. Onde quer que você esteja ligado. Na Brasil Central ou através da internet, do YouTube, por exemplo. A gente convida você desde já a participar mais uma vez do programa. Por quê? Porque no programa a gente tem trazido sempre fizemos assim, e com muito mais intensidade nos últimos tempos, mas a gente quer fazer o bom debate. Debate sobre os assuntos que estão aí postos naturalmente no Brasil inteiro. Embora não seja tão natural assim o que anda acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que desde ontem virou de cabeça para baixo, com aquela ação das forças de segurança daquele estado contra as facções, contra o Comando Vermelho em especial. Muito bem, o que aconteceu no Rio de Janeiro é um prenúncio do que está para vir a acontecer no Brasil todo, ou seja, aí eu já vou dar inclusive o título que a gente carimbou no programa de hoje. Crise na segurança. O Brasil perdeu o controle? Ou essa derrapada, na verdade, é para você fazer uma correção de rumo, de curso e entrar no eixo? Isso vai demorar? Com certeza sim, mas a sua opinião é muito importante para nós. Eu quero que desde já você comece a pensar naquilo que você vai querer dizer durante o programa. Aqui no estúdio comigo, eu tenho mais uma vez dois convidados, representando, digamos assim, opiniões diferentes, posições ideológicas diferentes. Eu começo apresentando à minha direita o Moisés Marcioni, que é advogado e psicanalista, e antes de começar o programa eu perguntei a ele e ele me disse que é de esquerda, de direita ou o quê, doutor Moisés? Eu sou de centro-direita. Centro-direita. Boa noite para o senhor. Boa noite. Satisfação estar com o senhor. Eu já te assisti há algum tempo. Desde menino. E agora eu estou ao vivo com o senhor. Olha satisfação só. mesmo. Uma grande honra. Desde Muito menino. obrigado e boa noite, telespectadores. Estou acostumado. Desde menino eu acompanho você. Obrigado por ter vindo. Também participando do programa, à minha esquerda, o sociólogo José Elias Domingos, ele que é doutor em Sociologia Política e professor do Instituto Federal de Goiás. Doutor José Elias, esquerda, direita ou o quê? Hoje, boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui no programa com vocês. Eu me considero hoje progressista, vamos dizer assim, mais centro-esquerda, vamos dizer assim. Então temos aqui centro-esquerda e centro-direita. Exato. Tá bem? Pode ser que, então, por conta disso, em determinados momentos, os senhores até tenham um convergimento, convirjam em alguns pensamentos. Mas um mais à esquerda, outro mais à direita, é assim que é bom, porque senão ficaria muito monótono o programa, já pensou? Então temos aqui, para você, telespectador, entender melhor, um de esquerda, um de direita, não tão radicais assim, mas que vão se colocar dessa maneira durante o programa. O assunto, então, é esse: crise na segurança. 2 pontinhos. Brasil perdeu o controle com o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem? Sim ou não? Você é nosso convidado para dar essa resposta através do nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. E, por favor, coloque seu nome no início da mensagem e onde você mora. Tá bem? Você pode assistir esse programa pela TV Brasil Central, pela TV Assembleia Legislativa, são 2 emissoras parceiras, e também pelo canal no YouTube da TV Brasil Central, aparecendo já na parte de baixo do vídeo, youtube.com/TV Brasil Central. Ali, além de você assistir ao programa ao vivo, também, você pode participar mandando a sua mensagem, dizendo a sua opinião. O Brasil perdeu o controle? O que é que vai ser preciso para que o Brasil entre nos eixos? E o que é para você entrar nos eixos, De repente está o Bacuninha assistindo o programa aí, ele vai querer fazer uma anarquia danada aqui. Mas a gente sabe do seu bom senso, do seu cuidado, e você vai dar a sua opinião com muito juízo. A gente vai fazer só o intervalozinho da vinheta e já estaremos de volta. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e a partir de agora, pela próxima hora inteira, a gente vai falar sobre essa discussão no Brasil. O Brasil perdeu o controle, afinal de contas, com o que aconteceu no Rio de Janeiro. E a partir dali, o que se fará? É um exercício de futurologia também que eu vou pedir aos nossos convidados que façam aqui no programa. Como é que isso tudo vai terminar? Fazer o quê para reconduzir o Brasil ao eixo? Embora tenha muita gente que entenda que o eixo é esse mesmo, é da perda de controle total. Ou não? Qual é a sua posição? E por conta disso, para a gente inclusive botar um pouco de lenha nessa fogueira, muito se falou durante o dia de hoje e o dia de ontem também sobre a adoção da garantia da lei e da ordem
que é a GLO. É uma ação que só o governo federal, só o presidente da República, no caso o Lula, poderia tomar, claro que com o devido aval do Congresso, para que as forças federais entrassem no Rio de Janeiro e auxiliassem as forças locais a combater as facções. Aí o que é que a gente foi fazer? Fomos pesquisar e ver o que é que o Lula já disse a esse respeito. Então a gente resgatou lá do ano de 2023 um trecho de uma fala do presidente Lula a respeito, inclusive, dessa GLO, também em relação ao Rio de Janeiro. Lula, será que ele vai colocar em prática essa tal da GLO? Vamos lembrar o que ele disse. Eu, essa semana, tive uma reunião com os 3 comandantes das Forças Armadas e com o companheiro Zé Mussi para discutir uma participação dele no Rio de Janeiro. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Eu fui eleito para governar esse país e vou governar esse país. E aí fica a pergunta, né? Será que Lula agora mudaria de opinião ou vai prevalecer essa opinião que ele já manifestou 2 anos atrás? Eu pergunto para os nossos convidados, começo pelo advogado Moisés Macione, que é psicanalista também. Lula mudará de ideia? GLO seria uma boa para resolver esse problema do Rio de Janeiro? É isso que o Rio está precisando ou o quê? Do que o Rio está precisando? O Rio e, desculpe, de resto, todo o Brasil. O que foi feito no Rio de Janeiro é uma demonstração clara do cuidado com a segurança pública que foi desprezado por esse governo federal. O governo federal, com a postura de negligenciar a segurança pública, até com algumas propostas, como a PEC da segurança pública, que visa buscar tudo, controlar tudo no executivo. E está buscando o quê? Que esse controle seja tudo dele. Mas o que ele está fazendo? Há quanto tempo que as facções estão se expandindo para o restante do país? Hoje o Comando Vermelho, o próprio PCC está em toda a América Latina, a ponto de outros países ter que interferir nesse narcotráfico. Então, a postura do Cláudio Castro foi brilhante. O que ele fez foi a obrigação dele, depois de 1 ano de muito planejamento, ele fez o correto, que foi o quê? Tratar o que tinha que ser feito, sem mandatos de prisão. Cumpriu o dever dele. E as forças de segurança morreram, infelizmente, alguns guerreiros lá da segurança pública, mas a maior parte foram pessoas que estavam envolvidas na criminalidade, que já tinham até mandatos de prisão e que eram assassinos, estupradores, pessoas do tráfico. Então, o que foi feito no Rio de Janeiro deveria ter se expandido para o restante do país, de fato. Tá bem. Eu volto à pergunta daqui a pouco para o senhor, sobre o que fazer no Rio de Janeiro. Mas antes de fazer a futurologia, eu quero ouvir o nosso outro convidado, José Elias Domingos, que é sociólogo, doutor em sociologia política. Doutor Zé Elias, o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Só para ficar uma frase sua na mesma linha do doutor Moisés. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Explica para a gente. Eu vou parafrasear Cazuza. O que eu vi ali no Rio de Janeiro foi um museu de grandes novidades. O que é isso? Nós vimos uma operação a mais letal da história recente do Rio de Janeiro, tá? Uma operação que ela culminou com vários mortos, ok. Uma operação que integrou inteligência da Polícia Civil com a ação articulada e ostensiva da Polícia Militar, tá? E essa operação, esse tipo de operação, esse formato de operação, já aconteceu no Rio de Janeiro outras vezes? Já. Não com essa magnitude, mas já aconteceu várias vezes nas últimas décadas, vamos falar assim. Então não é restrito a um governo, tá? A questão que me pegou hoje, eu estava pensando, é o seguinte. Esse tipo de operação ostensiva, da forma como foi feita, tá? Era uma operação que ela efetivamente cumpriu o seu objetivo? Porque qual é o objetivo desse tipo de operação? É, no caso, você ir até aqueles que, de fato, comandam a cadeia, o quê? De criminalidade. Tá, eles conseguiram prender os grandes caciques do narcotráfico que estavam ali, por exemplo, Doca? Não. O grande alvo daquela operação, ele conseguiu escapulir, inclusive algumas lideranças do Comando Vermelho. Tá? Então, o que eu fico pensando assim, se a gente for pensar em como a polícia vai se articular por meio desse tipo de atuação,
sem pensar também uma ação integrada com a inteligência do governo federal, o que a gente vai acabar vendo? Nós vamos acabar vendo mais e mais articulações ostensivas, ações ostensivas nas favelas e, no fundo, aqueles que de fato estão na cadeia de comando, eu não tenho perspectiva de vê-los por trás das grades. Essa é a questão. Será que eles vão conseguir chegar de fato no financiamento desses grupos? Será que eles vão conseguir chegar de fato? Porque esses grupos organizados, violentos, eles não se sustentam sozinhos, eles não estão lá somente na favela. Quem comanda de fato esses grupos veste colarinho branco. Eles têm muito dinheiro, eles estão ocupando os meios políticos, os meios econômicos. Será que eles vão conseguir chegar de fato a uma iniciativa do governo do Rio de Janeiro e mexer na ferida, por exemplo, para prender um deputado estadual? Essa fica a minha pergunta, sabe? Fica a imagem que restou, por exemplo, dessa ação em São Paulo, em relação ao PCC, primeiro comando da capital, onde se chegou muita gente do colarinho branco e ainda não começou a mostrar todo mundo, não. Porque na hora que mostrar, vai ter muita gente assustada com o que vai ver. Vamos lá, começando a colocar perguntas de telespectadores. E o Luciano Elvésio, sempre assistindo ao programa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciano. Boa noite aos senhores, ele deseja também. E tem a seguinte opinião. Nesse turbilhão de informações, o governador do Rio de Janeiro pode ser afastado para que o governo federal assuma a segurança no estado do Rio de Janeiro? Isso procede? Procederia se houvesse a GLO, não é isso? Então, poderia chegar ao afastamento do governador. Como a fala do Lula desde o começo era que não haveria essa interferência e agora estão cogitando, por que nunca fez isso antes? Ele no começo falou que não ia enfrentar o PCC, não ia enfrentar o tráfico que está tomando conta. O meu colega disse que não alcançou o resultado esperado. Como não? O braço direito do DOCA foi preso. Algumas das principais lideranças do Comando Vermelho, não foi o mais importante, o principal de todos, mas aqueles que contribuíam foram presos. E mesmo que não fossem presos os principais, mas houve um enfraquecimento do crime organizado. Talvez não do modo que deveria ser. E agora cogitar GLO, depois que o governador está fazendo, simplesmente para afastá-lo como uma medida política e até para proteção, que anteriormente até tinha a PEC lá das favelas, que visava proteger. Que entre os argumentos que tinha, era qual? Que tem que ter redução da letalidade. O policial, ele tem que usar os meios proporcionais. Como que ele faria isso? O fuzil com drone, com bomba, como que ele reduziria a letalidade? Morrendo? Como que seria isso? Então, essa proposta que está no STF lá, inclusive, que agora está na mão do Alexandre de Moraes, é um absurdo o que está acontecendo. Então, essa postura de GLO, agora, depois que está sendo feito, é uma grande infelicidade. Teremos GLO se depender de Lula? Pela palavra dele, não. Agora, como ele quer interferir novamente no Rio, pode ser que ele decida, porque ele vira folha muitas vezes, então não é possível confiar que ele vai manter a palavra, porque ele já mudou várias vezes. Doutor Zé Elias, teremos GLO, na sua opinião? Eu não sei, provavelmente vai depender do quê? Primeira coisa, a GLO ela só pode ser invocada, né, pelo governo estadual, tá bom? O governo federal não pode decretar sem a solicitação formal. Tem que ser provocado. Exato, né? Tem que ser provocado. Então, o governo, por quê? Isso é uma garantia. Mas que decide é o governo federal junto com o Congresso. Exatamente. Então, o governo estadual do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro até deu uma declaração. Eu não precisava chamar a GLO. Ele sabe que ele precisa. Às vezes ele acha que a gente não entende disso. Ele disse que já chamou em outras ocasiões e não teve. Na verdade, uma coisa curiosa, viu? O Rio de Janeiro, em 2025, ele solicitou 11 vezes o recurso de investimento do Fundo Nacional de Segurança Pública. 11 vezes. E foi atendido as 11 vezes. E não usou. Não, eles foram atendidos. Só que hoje, por exemplo, desde 2019 até hoje, o Rio de Janeiro teve à disposição 330 milhões de recursos, de reais, para poder utilizar a segurança pública. Ele utilizou pouco mais de 176 milhões. Ou seja, o que a gente tem que debater de fato? Essa ação desse governador, dessa forma como foi feita, é o que eu volto a dizer para vocês. É uma articulação, é uma ação que ela resolve de fato o problema do crime organizado? Não, porque a gente tem que pensar de fato num programa muito mais articulado que integre governo federal e governo estadual. A questão é, será que os governos estaduais estão dispostos a debater de fato a Lei de Segurança Nacional? É isso que tem que ser debatido. Aí, de fato, a gente pode... Governos
estaduais com o governo federal. Então há esse debate muito intenso sobre a autonomia do governo estadual para poder articular essa polícia mais ostensiva. Porque como está feita essa proposta, né, de emenda à Constituição, ela está desagradando governadores. Esses governadores, inclusive, estão se manifestando. Um deles é o governador de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, que deu entrevista hoje. A gente vai pegar um trechozinho. Emílio Surita, permita aqui que a gente use um trecho da entrevista que você fez para a Jovem Pan com o governador Ronaldo Caiado, que falou sobre esses encontros, né, virtuais, inicialmente, que eles tiveram, por exemplo, hoje com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do PL. Vamos ver. Ontem eu falei com o Cláudio Castro, hoje nós fizemos uma videoconferência, estava eu, estava o Tarcísio, estava o Zema, estava o Mauro Mendes e estava o Jorginho Melo, e vamos amanhã para o Rio de Janeiro levar a ele o apoio, a solidariedade nossa e também ofertar ali o que ele precisar de força de segurança para respaldar aqueles heróis que ontem entraram. Você viu o local? Eu estava ali há pouco, vocês estavam fazendo aqui com o Pimentel, que é um craque, com o capitão, que é um professor profundo, entrar naqueles bequinhos desse tamanhozinho, dessa largura, sem nenhum apoio daqueles blindados que não quiseram, porque o Cláudio Castro pediu e o governo federal negou para poder fazer aquele enfrentamento lá. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: o Rio de Janeiro hoje não é um problema só do Rio de Janeiro. Todos os estados do Brasil, onde tem Comando Vermelho, tem líder lá naquele resort do crime que foi criado ali naquela região. Muito bem, então amanhã o assunto, naturalmente, do nosso programa aqui vai ser esse encontro, né, dos governadores de direita com o governador também de direita, Cláudio Castro, que é do PL, lá no Rio de Janeiro. A gente está tentando fazer aqui um olhar goiano nosso sobre tudo isso que está acontecendo no nosso país. E a gente, ao mesmo tempo, não podemos perder de vista como está o estado de Goiás, que felizmente não tem esse estado como está o Rio de Janeiro, por exemplo. Nós estamos aqui num paraíso, se for parar para pensar, né? Porque claro que o crime nunca vai deixar de acontecer, mas não nas proporções que está no Rio de Janeiro, ou como já foram aqui mesmo no estado de Goiás. Mas vamos lançar um olhar também, digamos, federal sobre essa história. Por quê? Porque nós estamos em Brasília, ao vivo, com o nosso repórter Alex Atanásio. O Chiquinho está lá, não sei mais quem está com ele. Mas, Alex, diga para a gente de que maneira esse assunto do Rio de Janeiro está sendo tratado aí em Brasília pelos parlamentares de todo o país. Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo. Boa noite especial para os nossos convidados. Boa noite também para quem está acompanhando a nossa programação. Paulo, olha, esse assunto aqui hoje em Brasília definitivamente dominou todas as discussões. Vários projetos passaram aqui hoje pelo Congresso, mas de fato essa ação no Rio de Janeiro, e não poderia ser diferente, teve grande repercussão aqui. Paulo, por quê? Pela manhã, quando se chegaram aqui os primeiros números, eram 64 mortos, esse número foi aumentando e já se chegou a 119 mortos, ou seja, uma das maiores operações letais da história do país, ultrapassando inclusive, Paulo, os 111 mortos do massacre de Carandiru em 1992. E aqui, como eu te falei, a repercussão não poderia ser diferente. Vários deputados estão culpando o governo federal por essa ação, né, lá no Rio de Janeiro, que infelizmente terminou nessas mortes. Vamos acompanhar. Deputado, sobre a operação do Rio de Janeiro ontem, quem é o culpado? O governo atual, o governo federal que aí está, né, que ocupa uma cadeira, inclusive por um presidiário, alguém envolvido em crimes, que teve o seu processo anulado, mas não seus crimes, abriu de forma como que um leque para as organizações criminosas tornar desse Estado um narco-Estado. Os criminosos têm se aparelhado cada vez mais com armamentos. Você viu ontem as imagens, drones sendo usados para lançar explosivos em cima dos policiais que lá estavam entrando. Então, ele é um dos principais ocupados, inclusive por negar apoio às forças estaduais para que pudesse fazer a operação em nome do cidadão de bem. Inclusive de parte desse Supremo que nega e que proíbe que a polícia possa entrar no morro, onde as organizações principalmente estão instaladas, para que possa agir. Então, os responsáveis são esses que eu estou citando aqui. Então, eu só quero lamentar por essa operação as 4 mortes dos policiais.
Pois é, Paulo, e com essa questão dessa ação no Rio de Janeiro, a PEC, a chamada PEC da Segurança Pública, também veio à tona aqui hoje, foi um dos assuntos também bastante comentados, inclusive, Paulo, só lembrando que essa PEC da Segurança Pública, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, já havia se manifestado contra essa PEC da Segurança Pública, porque ele acredita, inclusive, que isso poderia apenas, de certa forma, ali dar todo o poder para a gestão de toda a segurança pública nas mãos da União. O governador Ronaldo Caiado diversas vezes deu declarações sobre isso, que ele é contra, né, essa concentração de poder da segurança pública da União. Os deputados aqui também criticaram essa PEC que está tramitando aqui, como eu disse, veio à tona hoje. Vamos acompanhar. Eu sou contra o projeto que é mandado pelo governo em relação à PEC da Segurança Pública, que é um projeto exatamente do contrário que se viu ontem. O governo federal que negou o apoio ao governo do estado do Rio para que a operação pudesse ter mais sucesso ainda, negou o apoio das Forças Armadas, com o aparelhamento que as Forças Armadas possam ter para ajudar, é exatamente o governo que quer empurrar goela abaixo ao povo brasileiro uma PEC de segurança, onde ele quer centralizar as ações de segurança pública no país como um todo. Ou seja, se ele conseguir isso, que é o que ele está pretendendo, as ações nos estados, como a que aconteceu no Rio, não vão acontecer nunca enquanto eles estiverem no poder. Bom, Paulo, eu também participei de uma coletiva com o Sóstenes Cavalcante, ele que é deputado federal e líder do PL aqui na Câmara. O Sóstenes Cavalcante, o Paulo e quem está nos acompanhando, ele é carioca, é do Rio de Janeiro, ele é evangélico e tem igrejas justamente nessas regiões onde foram afetadas por essa mega operação no Rio de Janeiro, que é a comunidade da Penha e também ali a comunidade do Complexo do Alemão. Ele também disse que é contra essa PEC da segurança pública. Vamos acompanhar. Eu não acredito que centralização resolva o problema. A prova da eficiência aconteceu ontem no estado do Rio de Janeiro. Foi uma operação de duas polícias, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Não tem centralização de polícias no Rio e a operação deu resultado. Lógico que nós não queríamos nem 4 policiais mortos e muito menos que fossem mortos delinquentes que lamentavelmente estavam armados com fuzis, tomaram uma resposta e uma mortandade que ninguém festeja o que aconteceu. Entretanto, é possível, com as instituições separadas, cada um ter delimitado o seu trabalho, a gente formar uma ação conjunta. O que não pode haver, na minha ótica, é votarmos uma PEC com vaidades ou com politicagem pensando neste ou naquele ente. Bom, Paulo, como você mesmo disse no início do programa, vários governadores, inclusive o governador Ronaldo Caiado, que foi o primeiro governador a tomar a iniciativa, né, de formar uma comitiva, uma comissão, né, para visitar o Rio de Janeiro. Essa iniciativa do governador Ronaldo Caiado, inclusive de oferecer às forças policiais goianas para atuar nessa crise que está enfrentando o nosso estado irmão, né, Rio de Janeiro, também teve boa repercussão aqui na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Não é a primeira vez, no desastre do Rio Grande do Sul, o governo de Goiás foi solidário. Em outros momentos, o governo de Goiás sempre tem sido, no golpe do 8 de janeiro, o governo de Goiás foi solidário, também caminhou aqui a polícia. A gente sabe que em todos os momentos o governo do estado tem sido solidário. Acho que é um gesto positivo, que traz aí essa intenção que eu coloquei aqui, essa importância que nós temos de juntar as forças de segurança do país para a gente tentar melhorar a situação da segurança pública do Rio de Janeiro. Pois é, Paulo, então é isso. Agora já são 19 horas e 54 minutinhos, 7 horas e 54 minutos. Ainda está acontecendo a sessão aqui no plenário da Câmara dos Deputados e, sem dúvida, é um assunto que ainda deve aqui entrar adentro aí à noite, os deputados ainda discutindo essa questão dessa crise no Rio de Janeiro. E, claro, o jornalismo da TV Brasil Central também vai continuar acompanhando, inclusive, a atuação do Estado de Goiás. Nesse caso, inclusive, o governador Ronaldo Caiado já confirmou a sua ida amanhã à capital carioca.
Paulo, boa noite. Eu volto com vocês. Tá bem, obrigado, Alex. Boa noite para você, bom trabalho. Abraço a toda a equipe aí, bom retorno para Goiânia. Não sem antes acabar de colher mais informações, mais entrevistas para que a gente vá colocando, como você disse, durante todos os programas da TV Brasil Central e também da TV Assembleia Legislativa. Vamos lá, vamos correndo, porque realmente o tempo está indo embora, já foi quase metade do programa embora. E eu quero ver dos nossos convidados agora. Vamos fazer rapidamente aqui uma avaliação de tudo que os senhores viram aí. Começo pelo advogado Moisés Marcioni. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é o comentário do meu nobre colega. Ele falou que a União... Seu nobre colega aqui? É, meu nobre colega. Você se refere ao doutor José Elias? É, o doutor José Elias. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer. Ele disse que a União não tem contribuído demais com a segurança pública. Beleza. Quando o governador Cláudio Castro, no começo do ano, solicitou à Marinha os blindados, por que o governo se recusou? Essa proposta do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que eu acho que é uma grande besteira, que se o governo já tem as Forças Armadas na mão, já tem muita polícia já sob o comando dele e já não está fazendo nada. Está continuando do mesmo jeito. Muitos estão até, infelizmente, alguns da segurança pública aí da União, fica pintando meio fio. Enquanto está esse desmando de facções em todo o país. Para que uma PEC desse modelo para centralizar ainda mais poder em um grupo político, que é o do Lula, que não está executando nada, que não está fazendo nada pela segurança pública como deveria. Ele não precisa de centralizar mais poder, ele já tem muito poder. Se ele quisesse fazer, ele estava fazendo. Se ele quisesse, ele estava aplicando a GLO, que desde anteriormente até o Cláudio Castro já tinha pedido ajuda de blindagem, já tinha pedido ajuda da União, que só forneceu dinheiro. Por que ele não serviu de fato como deveria, com efetivo do Exército e das Forças Armadas? Vamos correr? Seu nobre colega quer se defender. Uma questão importante, quando a gente vai pensar segurança pública, você não pode pensar segurança pública de maneira isolada. Você precisa pensar a segurança pública integrando-a com toda a cadeia do que se pensa do aparato institucional para que aquilo aconteça. E aí a gente pensa, de fato, numa ação efetiva a médio e longo prazo. Novamente, esse tipo de intervenção ela pode acontecer amanhã, depois de amanhã. Sabe o que vai acontecer? O tráfico de drogas, o pessoal da cadeia de comando de tráfico de drogas, eles vão fazer reposição de peças. Morre 300, vão aparecer 600. Vão matar 600, vão aparecer 900. Por que eu acho que tem que ter uma articulação com inteligência? Porque se a gente não tiver somente, se a gente só tiver ação ostensiva e não tiver uma articulação de fato mais firme com o governo federal, a exemplo do que países ocidentais fizeram, não vai adiantar nada. Nós vamos ter governadores que vão colocar policiais como bucha de canhão, vão morrer 4 policiais, como aconteceu agora, eles não vão conseguir de fato cumprir a sua missão, que é prender efetivamente um membro do Comando Vermelho que estava lá, mas a fala dos deputados parece uma coisa curiosa, né? Parece que o crime no Brasil ele surgiu nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos. O Comando Vermelho surgiu na época da década de 60, na época da ditadura militar. Você tem uma ideia, o PCC surgiu quando o PSDB era governo do Estado. Então, pera um pouquinho. Um dado importante, tá bom? A Polícia Federal fez a articulação no Rio de Janeiro, ação contra o tráfico de drogas. Foram 210 ações no Estado do Rio de Janeiro. A maioria, 1/3 delas, em relação ao tráfico de drogas. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Federal conseguiu apreender 10 toneladas de drogas e prender 70 pessoas. Por isso que eu digo, se tiver mais articulação entre a inteligência do governo federal com a Polícia Federal, junto com a Força Ostensiva do Exército, se unindo aos estados para, de fato, desarticular forças de inteligência, aí a gente fala de segurança pública de fato. De novo, não adianta matar um monte de aviãozinho lá na favela. Nós não vamos ver deputado federal, deputado estadual e grandes caciques do dinheiro, do baronato, que financiam o Comando Vermelho. Eu acho que nenhum deles vai ser preso amanhã. Vamos ver. Doutor Zé Elias, me explica uma coisa. O senhor está falando muito em articulação inteligente. Isso. Só se combate esse tipo de crime com articulação inteligente. Exatamente. Onde é, então, que esteve escondida, está escondida até agora, essa articulação inteligente que a gente não vê? Porque o crime está aí tomando conta do Brasil cada vez mais. Tem um filme muito curioso... Só está defendendo que exista, porque existir não existiu isso. Ainda não. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, uma organização criminosa, ela só consegue se perpetuar como? Quando ela tem, de fato, um aparato institucional para que ela funcione.
Por exemplo, os traficantes, aqueles que comandam o Comando Vermelho, eles não estão somente na favela. A gente sabe que existe toda uma articulação com redes de exportação e importação de arma. Por exemplo, 80% daquelas armas que foram utilizadas ontem pelos traficantes, pelos bandidos, foram importadas dos Estados Unidos da América. Tá? 85% das drogas que eles vendem, vêm do Peru e da Colômbia. E aí é uma coisa muito básica. Até o Daniel Irata, um dos maiores estudiosos do Brasil de violência e segurança pública da Federal Fluminense, fala: enquanto a gente não pensar, de fato, que existe toda uma articulação institucional dentro dos aparatos legais, fornecendo subsídios para essa galera, o crime organizado ele vai continuar se organizando. Por isso que eu digo, novamente... Mas quando é que o governo federal vai se organizar para combater a facção? Que está levando de goleada. Isso, aí que está o ponto. Essa PEC da segurança... Como é que você entrega, então, toda a segurança do país na mão só do governo federal, tirando poderes dos estados? A PEC da segurança, ela não necessariamente ela propõe isso. O que a PEC da segurança tem colocado em voga, mas aí tem a questão eleitoral. Porque uma das prerrogativas dos estados, para explicar para os nossos telespectadores, é garantir também a segurança pública por meio do comando da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ok. E também da educação, a gente sabe disso. Quando a PEC foi apresentada, o que o governo tem proposto? Opa, vamos melhor articular os governos estaduais, porque o Brasil é gigantesco, para que as forças de inteligência que nós temos no âmbito federal possam melhor colaborar com os estados, para daí a gente pegar no núcleo do crime organizado. Só que tem um problema. Nós estamos falando de um Brasil polarizado, onde, se precisar combater o crime organizado na raiz, mas vai favorecer o seu oponente político, tem gente que não quer isso, infelizmente. Doutor, há quanto tempo que o Lula está aí com essa proposta aí? Ele está acabando o mandato dele. Se ele quisesse fazer isso que a Polícia Federal supostamente fez aí, por que ele não continuou fazendo? Por que não tem ações em outros estados, por exemplo, do efetivo de Polícia Federal, como você está dizendo aí? Por que não tem ações com essa inteligência toda aí que supostamente você está dizendo? Por que não foi proposto pelo governo Lula isso? Na verdade, o que está acontecendo é o STF com uma proposta de restringir o trabalho da polícia, e isso que está acontecendo. Quando há uma restrição do trabalho da polícia, dificultando, inclusive, que eles façam o que eles devem fazer, você acaba contribuindo para o aumento. Ah, mas as grandes lideranças não foram presas. Se um grupo que é acessório, se o secretário financeiro foi preso e alguns morreram, muitos daqueles eram pessoas muito importantes na liderança. Não era o maioral, não era o principal, mas houve uma desarticulação, houve prisão de pessoas importantes e morreram muitas pessoas que tinham grande representatividade lá. Então essa história de que o governo federal deveria ter um trabalho de inteligência, por que ele não faz? Por que ele não executa se ele pode? E ele tem todo o aparato para isso. Aí agora, somente se tiver uma PEC da segurança pública, que eu tenho todo o poder, que ele já tem, aí sim eu vou fazer algo. Não existe isso, doutor. Você chegou a ler o 19º Anuário de Violência do Brasil? Eu não preciso lê-lo. Eu só vejo isso no dia a dia. Só assistir a televisão, você já vê. Pra quê? Não, tudo bem. Eu já estou vendo o seu dia a dia. Você, telespectador, você já não vê a violência aqui no Estado? Graças a Deus, nós temos um governador que trabalha pela segurança pública. Mas muitos estados, a polícia está simplesmente restrita. Porque qualquer ação que eles fizerem, eu já advoguei para vários coronéis, para vários policiais aqui, é um pouco mais... o trabalho da polícia é mais aberto. Em outros estados é uma restrição. Qualquer coisa que eles fazem, a polícia, logo tem uma punição, tem uma sindicância, tem uma atuação. Às vezes eles só fizeram o trabalho, mas eles acabam tendo que, no final, responder ao tribunal do júri, porque eles fizeram simplesmente o trabalho, gastando do próprio bolso, para simplesmente se defender do que eles tinham feito. Será que eles tinham que ter morrido? Essa história... Só pegando gancho nessa fala sua, não custa lembrar que o ministro Alexandre de Moraes caiu mais uma vez no colo dele. Ele determinou a PGR, Procuradoria-Geral da República, que investigue em 24 horas se houve algum desrespeito, algum excesso em relação aos direitos humanos, enfim. E também colocando algumas restrições na polícia. Como é que o senhor vê isso tudo? Por isso que eu digo, é um discurso inflamado, um discurso exaltado, um discurso ideológico, ele é muito bonito. É fácil fazer isso. Eu posso chegar aqui e falar assim, por exemplo, eu sou favorável à prisão perpétua? Eu sou.
Eu sou favorável. Eu sou favorável à redução dessa questão do sexto de cumprir pena. Para mim, quem comete crime hediondo tinha que ficar preso quase integralmente a pena dele. Não tem que ter progressão de pena. Eu sou favorável também. Mas é um discurso fácil para eu fazer aqui. Da mesma forma que é um discurso fácil eu falar assim, poxa, eu tenho que colocar mais polícia para matar um monte de bandido. Pera um pouquinho. No século XIX, a gente achava que o mercúrio, o mercúrio, era um remédio fundamental para matar sífilis. A gente acreditava nisso. A gente descobriu no século XX que, na verdade, o mercúrio matava algumas bactérias da sífilis, mas matava a pessoa também. Então, não adianta. O discurso político fanatizado, ele pode ser atraente. Mas, novamente, o problema da segurança pública, ele se resolve com inteligência, acreditando também que a Polícia Federal, ela pode atuar de maneira articulada com a Polícia Civil, no sentido de desarticular os grandes chefões, o baronato do Comando Vermelho, do PCC, vide aquela outra operação que teve recentemente. Eu acredito nisso, os grandes estudos acreditam nisso. Não é restringido a atuação da polícia, muito pelo contrário. A Polícia Militar tem que fazer um trabalho extensivo. Eles estão de parabéns, mas não adianta só entrar e matar. A gente precisa, de fato, prender aqueles que organizam isso. Eles cumpriram 100 mandatos. Quer dizer que, então, a articulação inteligente, o senhor repete, insiste, é a única forma de acabar com o crime organizado. Totalmente. Então, me diga lá, vamos fazer, o senhor é professor. O senhor também é professor, né? Sim. Tá. Vamos somar? E nada ideológico nessa história, apenas fazendo conta no seu raciocínio. Vamos. Se a articulação inteligente acaba com esse tipo de crime, quase 2 mandatos de Dilma e mais 3 de Lula, são 5 mandatos vezes 4 anos, são quase 20 anos que eles estão no governo. Teve um intervalo aí com o Bolsonaro no meio. Mas se em 20 anos não foi resolvido esse problema, qual é a razão? É porque esses governos do PT não são inteligentes, não quiseram usar a inteligência, não sabem o que é inteligência e deixaram a coisa frouxa acontecer até chegar onde chegou? Diga lá, o senhor está querendo falar. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o governo federal que está aí, o Lula que está querendo novamente se candidatar, ele não tem feito nada pela segurança pública. Se ele quisesse fazer, ele estava fazendo. Nós estamos vendo o aumento da criminalidade. Ele falou do anuário aí, que há 300 anos está aí, que sempre morre um monte de gente. E daí, por que não está sendo feito nada? Porque quem tem o poder econômico na mão, quem tem o poder político, quem tem o poder militar na mão é o governo federal. E por que ele não faz? Essa articulação política, essa estratégia de inteligência. Por que ele não faz? Você está aí há tanto tempo. Então, ele fala de um discurso inflamado verdadeiro. Porque a verdade é que, enquanto ele está falando essa operação não deveria ter acontecido, se tivesse prendido só os caciques, os principais, não prendeu. Mas e daí? Então a polícia deveria ficar quietinha e deixar de cumprir o trabalho dela? Não pode. Já que não prendeu os caciques, então a polícia não pode trabalhar? Tá bom, não existe vamos isso. Lá. É uma realidade imaginativa. Desculpa, paralela. mas já passaram 37 minutos, está quase terminando o programa. Na verdade, eu disse que a polícia militar não deve trabalhar. O que eu disse é que não adianta ficar colocando somente a polícia militar para fazer trabalho ostensivo e morro. Vão morrer policiais, morreram 130 pessoas. Vamos botar, mas porque isso dá repercussão midiática. Isso alimenta, de fato, um jogo de jogar para o outro a incompetência. Eu respondendo a sua pergunta. O governo federal, eu não fazendo a defesa, advogado do diabo, claro que não, mas há um debate muito sensível, sabe, Paulo, em relação às competências dos esferas de governo, de poder. Então, o governo federal, Lula e Dilma, eles evitavam esse tipo de discussão sobre segurança pública, porque feria, de fato, a questão da autonomia dos estados. Porque os estados que são responsáveis por fazer a polícia ostensiva e a polícia de inteligência no seu estado. O estado tem autonomia, sim. Agora, nesse ano, o Lula quis entrar nessa discussão. Só que qual que é o detalhe? O governo Lula está tentando entrar nessa discussão. Interessante, tá? Interessante, vamos fazer essa discussão. Mas vocês viram no VT aí? 2 deputados bolsonaristas disseram, não, nós somos contra essa PEC. Nós queremos ter autonomia da polícia do Estado. Espera um pouquinho. Vocês estão reclamando que o governo federal não está ajudando. E agora vocês querem autonomia? Não faz sentido. É tudo política. E no fundo, você sabe quem que roda? É a população que está lá na favela, sofrendo por conta de bala perdida, os tiros correndo para cá, mas a galera nos condomínios fechados estão lá tranquila. É igual tropa de elite. Eu quero ver se vai ter algum deputado estadual preso.
Eu quero ver se vai ter articulação para prender cara com grana, que está aí, ó, fazendo lobby para desviar dinheiro de combustível, que é o que abastece esses caras. Tá bem, o senhor falou que o governo de Dilma e Lula não quiseram entrar na questão política, correto? Não quiseram entrar nessa discussão. Da autonomia do Estado. É um tema muito delicado. Entrar na segurança pública, né? É difícil. Só que não custa lembrar que Dilma tentou fazer isso quando ela anunciou, inclusive, o policiamento de fronteira, né, dos países que fazem fronteira com o Brasil. Que não deu em nada, quer dizer, foi uma tentativa, se não frustrada, se não inócua, mostrou incompetência, mas inútil. Né? Acabou que não fez nada também na área de segurança. Deixe-me colocar aqui, telespectadores. Boa noite, Paulo, que é o Wagner, líder comunitário no setor São José. Minha opinião é de que o Estado tem que agir com firmeza. É só seguir, diz ele, o exemplo de Goiás. Esse telespectador aqui, deixe-me ver, eu tenho que passar tantas mensagens para chegar lá, ele mandou aplausos, só parece, pelo jeito, que está gostando do programa. William Alves Lima, do Jardim Novo Mundo. O Brasil não só perdeu o controle, como anunciou o fim do mundo. Robson, perdeu. O Brasil está respondendo a pergunta do programa, né, que aparece de vez em quando na parte de baixo do vídeo, que é a seguinte: crise na segurança, 2 pontos. O Brasil perdeu o controle? O Robson respondeu o seguinte: perdeu. Há quantos anos escuta as mesmas coisas? Só não vê quem não quer. Há quantos anos o Rio Especial está nessa mesma situação? Depois não adianta dizer que foi ação letal. Aliás, todo mundo está falando a mesma palavra, né, Robson? E os policiais arriscando a vida, encarando tiroteio, na adrenalina do momento. Quem é o inocente? Quem é o inocente? Quem é o culpado? Muito fácil do gabinete, no ar-condicionado, dizer quem é inocente ou culpado. Wanda, esse povo, como é que é? Deve ser manda, né? Manda esse povo todo para a linha de frente para ver como é. Telespectadores, mais um aqui, o Zé Piqui mandou mensagem de áudio. Zé Piqui, eu não tenho como parar para ouvir. Uma pena. Manda mensagem de texto. Né? Como é que é, cara? A senhora fala? Mande áudio. Mande áudio não. Áudio não tem como ver aqui, tá bom? Eduardo mandou uma figurinha. Fernando, deixa-me ver o que ele falou aqui. Também botando um sinalzinho de tudo bem, tudo ok. Carlos, deixa-me ver aqui. Outra aqui embaixo. Boa noite. Carlos Félix, do Crimeia Oeste. Cá entre nós, o Lula, eu estou lendo sem ler antes, não deu tempo de eu ver antes, vou lendo devagar para ver até onde você vai chegar, Carlos. Lula faz parte do Comando Vermelho. Que é isso? Você acha que ele vai mandar tropa para lá? Nunca um presidente que pôde subir morro. Não só eles, mas o Supremo Federal também pôde subir no morro. Que não pode subir no morro, que não acontece nada. Nada. Opinião de telespectadores, tá bem que tem direito à opinião também. Boa noite, Paulo. Tem um excelente programa. Quem mandou isso? A Tânia do Prado. Só isso que ela mandou. Vou passar para o telespectador aqui. Boa noite, Paulo. Sou Paulo Sérgio, telespectador de todas as noites do Jardim América. Não estou conseguindo abrir sua mensagem aqui, Xará? Cadê ele aqui? Paulo Sérgio. Agora abriu. É muito fácil saber que o Lula... Opa! Tem um criminalista aqui, sou advogado. Sim. Pode ler isso? Então, é uma verdade. Pode ler isso? É uma verdade, mas que é ruim porque não tem um... Nosso conselho aqui, Xará, diz que é ruim, mas ele falou uma coisa aqui sobre o Lula e tal. Como disse aqui o doutor Moisés, uma coisa que muita gente fala, mas a gente não vai incorrer em erros, evidentemente, e eventualmente. Que chato ver gente defender o Lula, né? E manda um recado para o senhor. Chama o senhor de esquerdista, precisa estudar história, veja o passado do cara que ele apoia. Boa noite. Muito fácil perceber de que lado a esquerda está, são apoiadores de criminosos. O senhor que é de centro-esquerda, você tem pelo menos um pezinho lá na esquerda. Confere? Tem, claro. Tem. Então explica, porque eu escuto isso de muita gente, e eu próprio, confesso, já fiz esse tipo de raciocínio, até porque eu já tive também um pezinho lá na esquerda, quando, como o senhor, eu fiz sociologia também lá em São Paulo. O senhor é de Ribeirão, eu sou de Bebedouro. E eu fiz lá, no comecinho dos anos 70, quando nem existia PT ainda, que só foi criado lá em 80. Isso. Mas na época a gente só estudava em livros de esquerdistas, Ottaviani, Caio Prado Júnior, Fernando Henrique Cardoso. Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes, né? Quer dizer, ali já se começou a construir essa linhagem de esquerda, né? E eu confesso que já votei no Lula. E no pior período do Lula, que foi em 2006, no meio do mensalão. Quer dizer, eu digo isso. Então, o que eu quero dizer com isso?
que, de alguma forma, eu tentei me aprofundar nessa história, da história do PT. E quanto mais eu me aprofundava, mais eu via coisas que hoje eu ouço as pessoas dizerem. Como é que pessoas que estudaram, passaram pelo banco de uma escola, de uma universidade, e são pessoas supostamente inteligentes, como é que essas pessoas... Aí eu vou transferir a pergunta para o senhor. Como é que o senhor estudou seguramente quantos anos? Uns 20? Ah, isso. Por aí. Mas... Depois de estudar 20 anos, por que o senhor defende Lula? Na verdade, eu não defendo Lula em si, eu não sou lulista. A última eleição, sabe quem eu votei? Ciro Gomes, foi meu voto. Ciro Gomes, Ciro Ferreira Gomes. Né? Inclusive eu perdi, né? Não fomos para o segundo turno. Não sou um lulista. Ele ameaça voltar pelo PSDB. No segundo turno eu votei no Lula, claro. Não teve jeito, né? Contra o Bolsonaro eu votava até no... não vou falar, entendeu? Então, na realidade, essa concepção de esquerda e direita do Brasil, eu falo, assim, com muita segurança. Se até porque puder eu tenho... sintetizar, eu agradeço. Vou sintetizar. Ela é uma visão que ela gera muito ódio. Ela é uma visão que nós temos extrema esquerda, extrema direita, e no fundo o que a gente tem que fazer é se afastar do extremo. Porque todos os lados, eles possuem pontos positivos e negativos. Tá? Claro, é isso que eu acho. Então, o Brasil... Politicamente, ele só vai dar um jeito quando os políticos, os deputados estiverem lá, for debater um tema como segurança pública, sem fanatismo, sem querer jogar um contra o outro. Mas Lula não é fanático? Não é ele que instiga de alguma forma esse fanatismo? Gente, se você for ver no campo da esquerda radical, sabe o que para eles o Lula é? Um liberal. O Lula é liberal, o Lula faz jogo dos bancos, o Lula não baixa a taxa de juros. A galera da esquerda radical não suporta o Lula no sentido de achar que ele tem políticas liberais. Sabe? Olha que coisa maluca. Então o Brasil, ele tem uma contradição antagônica. O Brasil não dá para ser explicado. O Brasil é o único país do mundo onde se existe liberal na economia, conservador nos costumes. Tá? Então assim, Paulo, você fez uma pergunta para mim que pela primeira vez na minha história, porque eu nunca errei uma pergunta, tá? Eu sei tudo. Faço previsão, mas é a primeira pergunta que eu não consigo responder. É difícil, não dá para saber se, sabe? Acho que é busca pelo maior problema do Brasil. Acreditar que o maior problema do Brasil ainda vai ser resolvido, que é a extrema desigualdade social. Que Lula resolveria isso? Não é que Lula resolveria, mas pelo Lula... O processo dele foi anulado, mas os crimes praticados por aquele grupo não foram anulados. Sim. Tanto que o dinheiro foi devolvido. Eu não penso no Lula como pessoa, eu penso no que significa um programa de melhor políticas para distribuição de renda. Eu acredito que o Brasil só vai melhorar quando a gente tiver políticas de distribuição de renda. Quando um cameraman, quando um gari, quando um professor, ele tiver um salário suficiente para ter uma vida digna. Aí eu acredito que o Brasil vai melhorar. Agora. É uma realidade. O senhor humilhou o cameraman agora. Não, o nosso salário é ruim mesmo. Professor, cameraman, quem ganha bem aqui, só o advogado ali. O que acontece? Ele criou uma realidade imaginativa. O que é isso? Ele criou uma forma de ver o mundo. O meu nobre colega do lado é uma realidade paralela. Então, ele tem dificuldade de gerar dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? Ele não quer pensar por que ele acredita no governo que está dando errado. Ele prefere nem responder a respeito desse assunto, porque é mais difícil você ir. Dissonância cognitiva é o seguinte: existe um fluxo de ideias. É difícil você virar e pensar a respeito de por que você tem agido daquela forma. É melhor você continuar pensando daquela maneira que já está no fluxo de ideia do que você fazer todo um contorno para gastar energia pensando numa outra maneira. Tá bem, o senhor falava aqui, e eu presto atenção sempre, né? Procuro, embora faça muita coisa ao mesmo tempo, mas o senhor falou aí sobre, por exemplo, que o senhor sonha com, por exemplo, combate à fome, com combate à pobreza e etc. Pois bem, segundo uma pesquisa que agora eu não me lembro qual foi exatamente a fonte, mas que eu li ontem, que o Brasil é o 8º maior país onde se passa fome. Isso. Quer dizer, se Lula, que prometeu nos 3 governos dele, e aqui, veja bem, eu estou sendo jornalista, a gente está falando de Lula, estou fazendo jornalismo. Se ele falar de outra personagem, a gente vai fazer jornalismo. Se Lula prometeu 3 vezes que ele concorreu à presidência e ganhou as 3, quer dizer, ele concorreu a muitos mais. Ele tem aquela frase pronta, né? Meu sonho é acabar com a fome desse país, que as pessoas tenham 3 refeições por dia. Né? Você já ouviu isso muitas vezes.
Se depois de 3 vezes que ele é presidente, ele não consegue acabar com essa fome, quantas vezes ele vai precisar ser eleito para acabar com a fome? Primeira coisa, o Brasil não surgiu em 2002, tá? O Brasil surgiu há muito tempo. Ele está lá há 12 anos. O Brasil surgiu há muito tempo. Em 12 anos? E não é dissonância cognitiva, é alguém que estuda e ama muito o Brasil. Estudo muito o Brasil, muito. Entendo muito o Brasil, tenho estudado, tentado compreender quais são as reais mazelas do nosso país. Eu não acho que o Brasil está um caos como querem pintar, porque quem pinta que o Brasil está um caos, vamos lá, taxa de desemprego está caindo, é a menor da série histórica. O anual da violência, a violência do Brasil é um problema crônico, mas se a gente for pegar nos últimos 2 anos, os homicídios dolosos, eles caíram, muito por conta da atuação dos estados também, tá? O que aumentou um pouco foi a questão do feminicídio, um pouquinho a questão de furto. Se a gente pega a questão da taxa de desemprego, como eu acabei de falar, a inflação está razoavelmente controlada. Se você pegar os indicadores econômicos, o Brasil não está um caos. Mas a questão qual é? É que se vende na propaganda bolsonarista um caos... Fica à vontade, né? Eu tenho que ir embora. Mas, peraí um pouquinho. É que se vende que o Brasil está um caos, que o Brasil está dando errado, que não sei o quê. Aí você pega maior investimento em universidade, maior investimento no Instituto Federal, maior investimento no Bolsa Família, maior investimento Luz para Todo. A gente está vendo a qualificação do emprego para o jovem aprendiz de 18 a 25. Mas está reduzindo os programas sociais. Então, são muitos programas sociais. O pé de meia, por exemplo, foi reduzido. São muitos programas... Não. Aí são muitos programas sociais. Só que a gente tem um problema sério. Nós ainda temos déficit econômico, nós temos uma crise por conta da taxa de juros alta, que deve ser debatida com a sociedade como um todo, articulado com um Congresso que pense efetivamente na transformação efetiva do país. Aí não é dissonância cognitiva, sabe o que é? É já ter dado aula para muito aluno que passa fome, que precisou do Bolsa Família. Já dei aula na periferia de São Paulo. Eu vi aquilo ali. A gente lê e vê a realidade do Brasil. O Brasil é um dos países mais iguais do mundo. Tá bem. Só que, peraí, o país nasceu agora. Vamos lá, o tempo está acabando. A questão é o seguinte, o meu colega, ele tenta analisar o mundo sobre a ótica dele, da vida dele. Mas ele quer resolver o problema da pobreza aqui embaixo, da fome, simplesmente dando comida. Não é assim. Como que melhora? Reduzindo imposto. Qual que é a proposta do governo? Aumentar o imposto. Qual que vai ser a consequência disso? Aumento da máquina. O seu poder de compra vai reduzir, a inflação vai subir, o juro vai aumentar. E qual vai ser a consequência natural? Faltar comida até para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, porque seu dinheiro desvaloriza. Aí qual que é a ideia do governo? Enfrentar a maior potência mundial econômica para ser taxada ainda mais. Olha só, a ideia é genial. Qual vai ser a consequência disso? Fuga de dólares, problemas estatais. E aí, lá em 2027, já tem até a previsão de que se não aumentar mais ainda os impostos, a consequência vai faltar dinheiro para educação, para saúde. E aí vai vir uma crise, aí eles vão botar a culpa em quem? Vai ser o novo governo que não está administrando mal. E não o que aconteceu anteriormente, que é o descontrole total econômico, o descontrole da economia, as faltas de planejamento que tem há muito tempo. O governo só quer aumentar imposto, só quer aumentar a taxa, até taxa de blusinha, até taxa, agora a nova reforma tributária que está acontecendo, vai tirar dinheiro ainda mais do seu bolso, o empresário vai ter que pagar ainda mais imposto. Como consequência disso, vai contratar menos. Não é só o empresário que está ali, viu? Subiu a alíquota do teto de 5 mil para isenção de imposto de renda, tá? A maioria dos brasileiros ganha abaixo disso, tá? Você está falando não só com o empresário. A maioria dos que estão nos assistindo são trabalhadores remunerados. Cuidado, hein? Tá bem, vamos correr, porque já passaram-se 52 minutos de programa. Nós temos 7 minutinhos. Eu vou... Até porque tem a ver com o assunto que o senhor acabou de dizer, tem telespectador aqui, o Carlos. Carlos diz o seguinte: por favor, não responda, não, senão eu não vou ter como chamar outra matéria. Paulo, esse amigo nosso, petista, ele não é petista, não, diz que não é, pelo menos. Não. Mas está aqui defendendo a esquerda, claro. Esquece da dívida dos Correios, que inclusive, opinião minha, que a Caixa, inclusive, quer socorrer, criando um fundo imobiliário. Não é? Quer dizer, dinheiro, se você for financiar pela Caixa, provavelmente você vai ter que entrar num fundozinho que vai ajudar o Correio, que foi quebrado, sabe-se lá como. Mas, enfim, ele diz, Lula, trabalhadores, INSS, roubando idosos no Brasil, que vão ser ressarcidos agora com o dinheiro deles, idosos, e nós também, porque mesmo aposentado, eu pago INSS, que é uma vergonha, ganho uma porcaria, desculpa a palavra, mas ganho realmente uma mixaria de aposentadoria, porque eu já tenho 56 anos de trabalho. Eu ganho uma mixaria
que quando eu recebo alguma coisa no fim do mês, compensa aquilo que eu compensa assim, tira aquilo que eu recebi, sobra nada, não sobra nem salário, para falar a verdade. Mas enfim, eu também tenho direito a dar opinião, não tem? Tem. Tem? Pode, hoje eu deixo você. Hoje eu deixo. Obrigado, professor. Vamos lá, abrir um espaço para falar também da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que é uma emissora parceira, a TV Alego, a TV Assembleia Legislativa e a TV Brasil Central. A repórter Mona Lisa Carneiro traz os destaques da sessão de hoje da Assembleia. Vamos ver. Na tarde desta terça-feira, deputados se reuniram na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, que escolheu o relator da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2026. A missão ficou para o deputado Lineu Olímpio. Nós que já tivemos a experiência de prefeito da cidade, presidente da Conab, presidente do SEASA, a gente tem a condição de poder fazer uma avaliação na questão orçamentária. Isso vai dar a nós também a condição de fazer uma discussão mais ampla em relação à proposta que o governo encaminha a essa casa. Já na sessão ordinária, 2 projetos do Executivo receberam o aval definitivo do plenário. As 2 propostas são da área de habitação. A primeira mudou as regras do programa Pra Ter Onde Morar, que constrói e reforma casas populares. O objetivo de atualizar a lei é para atender mais famílias sociais do governo ligadas ao Protege Goiás. O projeto ainda mantém a reserva de 5% das casas para mulheres em situação de violência doméstica. Já a segunda proposta atualiza um programa estadual em parceria com o governo federal que ajuda famílias de baixa renda a ter a casa própria. Os valores e percentuais dos subsídios concedidos pelo Estado, que complementam o financiamento dos imóveis, serão reajustados para facilitar o pagamento das parcelas e, em alguns casos, até cobrir integralmente o valor da casa. As 2 matérias serão encaminhadas para sanção do governo de Goiás, com previsão de entrarem em vigor ainda em 2025. Muito bem, você vai ter todos os dias aqui, todas as noites aqui do programa, vai ter como é que foi a sessão da Assembleia Legislativa. E a Lei Orçamentária Anual está vindo aí, é importante que a gente fale sobre isso também. É o seu dinheiro que vai ser aplicado no retorno que se dará a esse pagamento de imposto, de tributo, etc., para o bem da sociedade. Agora eu quero falar de um grande amigo que faz tempo que eu não vejo. Os senhores gostam de música? Sim. Gosta de música? Eu toco viola, violão. Toca? Vários instrumentos. Eu vou falar de um músico agora que não é apenas um excelente cantor, compositor, não. É excelente pessoa. Ele é médico e é empresário. Hoje mora no Rio de Janeiro, já há algum tempo mora no Rio de Janeiro, mas construiu a partir de Goiás uma história muito bonita dentro da música e dentro também dos negócios. Mas eu estou falando, os senhores conhecem João Caetano? Sim. Conhece João Caetano? Conhece? Conhece mesmo? João Caetano, que está lançando em shows amanhã e depois de amanhã no Teatro Goiânia, está lançando o seu novo trabalho, suas novas composições. E o João é uma pessoa fascinante, né? Eu gosto demais do João, porque além de tudo é um sujeito de bom coração. E está tão difícil a gente encontrar pessoas de bom coração nos dias de hoje, não está? E o João não se envolve em briga, não se envolve em confusão, não se envolve em política, ele não quer saber de nada. Ele quer viver a vida dele e cantar, que é o que ele sabe muito bem fazer. O João, então, vai apresentar nesta quinta e nesta sexta-feira no Teatro Goiânia, um show em que ele vai contar com a participação de músicos fantásticos, tanto quanto ele. Por exemplo, quem faz os arranjos das músicas do João é simplesmente o Luiz Cláudio, que é o arranjador também de nada mais, nada menos, políticas à parte, de Chico Buarque. Né? E as músicas do Chico, convenhamos, né? As músicas do Chico são maravilhosas. João Caetano tem um grupo de pessoas que trabalham, por exemplo, com o Djavan. Tem 2 músicos que tocam com o Djavan, que estão com o João. Enfim, pessoas de primeira linha que você poderá conferir nesses 2 shows amanhã e depois no Teatro Goiânia. Eu pedi ao João, e ele mandou aqui uma mensagenzinha, né, para o fã-clube dele, os amigos dele, saberem que ele está na terra, como diz uma música dele, né, e vai se apresentar em Goiânia. Vamos ouvir. Como é que vai ser esse show, João? Com 5 décadas de trajetória e conhecido por trilhas marcantes de novelas como Pantanal e Salvador da Pátria, o cantor e compositor João Caetano está de volta aos palcos de Goiânia.
Ele se apresenta nos dias 30 e 31 de outubro, às 8 horas da noite, no Teatro Goiânia, com o show Mil Voltas, que marca também o lançamento do seu novo álbum. As apresentações têm ingresso solidário, com reserva no Simpla, e o público deve levar 1 quilo de alimento não perecível que será destinado ao VG. No palco, João Caetano estará acompanhado por uma banda formada por músicos que já tocaram com grandes nomes da música brasileira, e contará ainda com as participações especiais de Ricardo Leão e Bia Tavares. O álbum Mil Voltas registra memórias e recomeços do artista, misturando poesia, raízes do sertão e lembranças da infância, em um trabalho que simboliza o retorno constante à música. E o próprio João Caetano fez questão de deixar um recado especial. Eu estou aqui hoje invadindo o programa do Paulo Bering para avisar que eu estarei em Goiânia nos dias 30 e 31 de outubro para apresentar um show no Teatro Goiânia. Lançamento do meu novo álbum intitulado Mil Voltas. Aguardo vocês. É isso, João. Que pena que eu não vou poder ir, né? Nesse horário do seu show, eu estarei aqui mais uma vez apresentando o programa e não terei como ir, João. Mas assim, à distância, eu estou torcendo aqui para que esse show seja, como sempre foram os seus shows, que esse show seja também maravilhoso, que o público saia de lá encantado. João, abraço para você, João. Sucesso para todos vocês aí. Vamos lá. Dr. José Elias Domingos, sociólogo, professor do Instituto Federal de Goiás, doutor em Sociologia Política. Foi um prazer conhecê-lo, prazer em recebê-lo. Volte mais vezes, está na nossa lista. Eu gostei muito de vir aqui hoje, Paulo, Dr. Moisés. A gente conversa criticamente, isso faz a gente crescer. Agradeço o convite. Pode me chamar mais vezes que eu venho com certeza. E a água daqui é geladinha, então eu gostei de ficar aqui, viu? É bom, obrigado, viu? Obrigado também, doutor Moisés Marcione, advogado, psicanalista, que pela primeira vez em meu programa, eu tive o prazer também de conhecer e vai voltar mais vezes, com certeza. Obrigado, viu? Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, doutor José. E a vocês, telespectadores, muito bom ter com vocês aí. Se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos que nós comentamos aqui, me siga lá nas redes sociais, Moisés Marcione. E eu agradeço demais. Moisés Paulo, Marcione. Marcione, eu agradeço demais o convite, com a satisfação estar com o senhor aí. Como eu disse no começo, né? Senhor, tá vendo? A gente não vai fazer 18 anos que vira senhor. Obrigado, doutor Moisés, obrigado, doutor Zé Elias. Obrigado a você, telespectador, companheiro, né, de todas as noites, há quantas décadas, na verdade, né? A gente se encontra amanhã, mais uma vez. Um grande abraço para você. Tchau. Eu sou Manu Winder e quero te contar que o YouTube da TV Brasil Central está bombando. Em 5 anos, são mais de 500 mil de pessoas se inscrevendo em nosso canal. E as visualizações lá em cima, viu? Mais de 100 milhões de visualizações no nosso canal. É isso aí, gente. Brasil Central Evolução. 50 anos em 5.